Após ajustado um modelo de regressão, a gente precisa fazer uma análise para avaliar a adequacidade desse modelo. A gente chama isso de diagnóstico do modelo e a gente precisa prestar atenção no fato de que, ao ajustar um modelo, a gente não está procurando um modelo dito correto. Todos os modelos estão errados, de acordo com George Box, e o que a gente busca são modelos que sejam úteis para a finalidade em questão. Essencialmente, duas estratégias podem ser usadas para que a gente possa averiguar a adequacidade do modelo de regressão com respeito às suas variáveis observadas. A primeira dela é uma análise gráfica, isso pode ser seguido de testes formais em termos de testes de hipótese. Se a gente observar que o modelo não é adequado, duas estratégias podem ser tomadas. A primeira é a utilização de transformação de variáveis e a segunda é a gente buscar um outro tipo de modelo. A gente pode começar analisando a variável preditora em termos de quantas observações em valores únicos a gente tem e qual é a amplitude dessa variável preditora. Se o nosso conjunto de dados foi coletado ao longo do tempo, o que a gente pode procurar é identificar se existe alguma correlação entre a variável preditora e a ordem cronológica em que o conjunto de dados foi coletado. Por exemplo, no conjunto de dados onde nós observávamos a associação de tamanho de lote e o tempo necessário para a produção daquele lote, o tamanho de lote sendo a variável preditora, o que a gente procura, assumindo que eles foram coletados de maneira serial, o que a gente procura é buscar se existem correlações entre esse tamanho do lote e a ordem de produção. Nossa expectativa é que não existam padrões específicos. Uma outra tarefa que a gente pode fazer em termos da variável preditora é a análise da sua distribuição. Será que todos os valores ou a grande maioria dos valores estão concentrados em pontos específicos ao longo dessa variável preditora? Ou ela é homogeneamente distribuída ao longo dos valores possíveis? Entre outras coisas, uma das importâncias disso vem do fato de que, se a gente vai atrás de quem é a variância, por exemplo, do beta 1 chapéu, a gente vai identificar que essa variância ela depende dessa distribuição. Notem que o denominador do termo da variância, que é a soma de xi menos x barra ao quadrado, ela é diretamente associada à distribuição dessa preditora. A gente não trabalha com diagnóstico para a variável y. Isso pelo fato de y depender das nossas preditoras x. O que é importante a gente observar é a diferenciação entre os resíduos e os erros. O resíduo é a distância da observação para o seu valor predito, ao passo que o erro é a distância da observação para o seu valor esperado. Em termos dos erros, nós assumimos que eles tinham distribuição normal com média zero e variância sigma quadrado. Importante observar que esse sigma quadrado não depende de maneira alguma do índice i, portanto, ele é sempre a mesma variância, independente da ordem que a gente observou. E o que a gente de fato espera é que os resíduos E tenham as características dos erros epsilon. Então, o que a gente vai procurar analisar vão ser as características de, por exemplo, independência e variância.
nós vamos analisar as propriedades dos resíduos e precisamos observar que, por definição, o E barra é sempre zero. Então, não existe informação útil acerca da esperança do epsilon. Entretanto, o que a gente vai estudar é a variância que a gente estima por S quadrado. Essa variância, aqui no numerador, soma de EI menos E barra ao quadrado, é exatamente a soma dos quadrados dos erros que a gente definiu lá no começo, na apresentação da tabela de ANOVA, e o denominador é o número de graus de liberdade associados a essa soma de quadrado. Uma das denominações que a gente usa para essa razão, então, é o quadrado médio do erro. O que a gente espera é que, sendo o modelo adequado, esse S2 ele é um estimador não viciado para sigma quadrado. Sendo bem cautelosos em termos de EI, e o EI é o resíduo, a gente precisa lembrar que elas não são independentes. Não são independentes porque cada um dos EI depende de Y e chapéu, e o Y e chapéu depende de beta 0 e beta 1. Entretanto, quanto maior for o número de observações, maior será o número de graus de liberdade n-2. E aí a gente vai poder observar que menor será a dependência dos resíduos. Nós vamos começar estudando os resíduos, lembrando que a variância associada ao resíduo era estimada pelo S2. O S2 nada mais é que o quadrado médio do erro. E tendo esse termo no denominador, a gente vai ser capaz de padronizar os resíduos pelos seus desvios padrão. Nós vamos estudar os resíduos procurando avaliar 6 perguntas. A primeira será: a função de regressão é linear ou não? A segunda, a variância é constante ou não? Se não for constante, a gente vai chamar isso de heterocidasticidade. Depois, os erros são independentes? O modelo é adequado, com exceção de alguns outliers? Os erros seguem alguma outra distribuição que não é normal? Existem variáveis preditoras que foram omitidas do modelo? Essencialmente, poderemos estudar 7 gráficos. Esses gráficos vão nos indicar características que possam estar associadas ao comportamento dos resíduos e, consequentemente, a gente pode comparar esse comportamento às nossas expectativas em torno dos erros. Suponha que a gente volte ao conjunto de dados dos diamantes, onde nós observávamos o peso em quilates de cada diamante e o seu respectivo preço em dólares de Singapura. A gente observou um comportamento crescente, quanto maior o peso, maior o preço, mas agora a gente vai procurar responder perguntas em torno da adequacidade desse modelo por meio da análise de resíduo. Ajustado o modelo, a gente pode determinar os resíduos. Cada resíduo é dado pela distância da observação até a reta de regressão. Calculados então nossos resíduos, a gente pode fazer o gráfico do resíduo versus a variável preditora, lembrando que a nossa hipótese acerca dos erros era de que os erros eram normais, de média zero e variância sigma quadrado,
independentes e identicamente distribuídos. O que a gente pode buscar em termos dessa hipótese que a gente fez ao redor dos erros no nosso gráfico de resíduos? A gente pode procurar, por exemplo, a independência temporal dessas variáveis. A gente consegue ver se esses pontos estão aleatoriamente distribuídos em torno do zero, por exemplo, ao longo dessas observações, se elas estiverem ordenadas por tempo, né? Se não estiverem ordenadas por tempo, a gente consegue avaliar apenas, pelo menos, a centralidade em torno do valor zero. Eu consigo verificar a variabilidade desses dados e observar que essa variabilidade é relativamente constante ao longo da variável x. Se a gente consegue observar esses comportamentos, a gente já está um passo na direção de satisfazer as hipóteses que foram realizadas lá no começo do ajuste, de forma a dizer que o modelo que a gente tem é adequado. Se os dados podem ser ordenados de acordo com o tempo, né? Ou, por exemplo, ordem de coleta e tudo mais, o que a gente espera é que não exista nada de correlação entre esses resíduos e o tempo, de forma a ver resíduos que estão aleatoriamente distribuídos ao longo da nossa sequência de observações. Voltando a uma das nossas hipóteses iniciais, a gente tinha dito que os erros, novamente, eram I e D normais, 0, sigma quadrado. Tendo isso em mente, nós podemos construir um box plot ou qualquer outro gráfico, na verdade, que me mostre comportamentos de distribuição desses resíduos e procurar ver se de fato características que vocês saibam que essa normal 0 sigma quadrado tem, se elas são reproduzidas no box plot ou no histograma desses resíduos. Lembrando que a nossa hipótese em torno dos erros eram que eles eram normais 0 sigma quadrado, o que a gente espera, então, é que ao construir o gráfico de QQ-plot, né, o quantil-quantil, utilizando a distribuição normal como referência, a gente observe uma reta entre os quantis teóricos e os quantis amostrais. Num exemplo em que a relação entre y e x não é exatamente linear, como a reta aqui apresentada, mas sim um comportamento curvilíneo, a gente pode calcular os resíduos, fazer o gráfico dos resíduos versus o nosso preditor e a gente vai ser capaz de ver esse comportamento curvilíneo de maneira mais clara. Num outro caso, suponha que a gente até observe o comportamento linear bastante evidente. Mas, novamente, analisando os resíduos, que eles podem não ser visualmente presentes aqui, a gente pode ser capaz de identificar outras características. Nesse caso em particular, esse conjunto de dados sintéticos aqui ele foi gerado com heterocedasticidade, ou seja, à medida que a variável preditora muda, a variância também muda. Entretanto, esse comportamento não é visível nesse gráfico de maneira inicial. Calculando então os resíduos e fazendo resíduo versus a preditora, nós devemos ser capazes de ver essas diferenças das hipóteses iniciais. Como eu disse, ao observar então os resíduos, calculando o resíduo definido por y menos y chapéu, o que a gente vê é que para x de menor valor, a variância é pequena, e à medida que o x aumenta, essa variância também aumenta. Vamos lembrar que a nossa hipótese foi de que ε era
independente identicamente distribuído normal 0 sigma ao quadrado. Note que não existe nenhuma dependência aqui ao redor dessa variância sigma quadrado, mas aqui o que a gente vê é um sigma quadrado que, na verdade, depende de x. Quanto maior o x, o que a gente está observando é que maior é essa variância que está sendo aqui dependente de x também.